Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Ricardo Guimarães, economista, diretor da revista Confidencial Imobiliário. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Para mim, neste momento, não tenho nenhuma dúvida que o capital principal em Portugal são os jovens e é o talento. Acho que essa é a grande mudança que Portugal tem tido nos últimos anos. Recordo-me de quando eu era mais novo, a minha ambição era ir para o Norte da Europa e hoje vejo os jovens do Norte da Europa a querem vir para Portugal. E, portanto, acho que essa mudança é interessante e liga se calhar também bastante com o tema que vamos falar. Sim, acaba por estar relacionado também com a questão da habitação, que é o que nos traz aqui hoje, Claro. sobretudo. Temos ainda a assistir, efetivamente, a uma escalada das taxas de juro. O que lhe pergunto é se isto já está a ter impacto no mercado imobiliário ou se o mercado pós-pandemia se tornou de tal ponto diversificado e resiliente que ainda não está a sofrer este impacto. Bem, nós por vezes tentamos um pouco encaixar no presente aquilo que foi ou que foram as consequências da crise financeira, que também, ao fim e ao cabo, resultou do aumento de taxas de juros. E há muitas diferenças atualmente em relação àquilo que era o mercado e a economia portuguesa nessa altura. A grande diferença consiste no muito menor nível de endividamento, diria, da maioria, ou se não todos, dos intervenientes, desde os bancos, à promoção imobiliária e também às famílias. E, portanto, isso quer dizer que hoje em dia, apesar de haver impactos, como é evidente, do aumento de taxas de juros, nos custos do acesso, nos custos da promoção, nos custos do financiamento, as coisas são um pouco diferentes daquilo que acontecia ou que aconteceu nesse período. Portanto, quais são os impactos que até agora se podem verificar? O que aconteceu foi, mais até em especial, no ano passado, a pandemia foi um período muito estranho, não é? Porque realmente houve um receio de uma queda do mercado, houve um receio, houve até as moratórias, que aliás foram muito importantes, e o mercado acabou por ter ali um período de alguma incerteza, mas que depois acabou quase por ter um efeito ao contrário, que foi uma aceleração em termos de transações, em termos de valorização. Diria que não era uma coisa que fosse expectável. Portanto, recuperou totalmente o mercado da pandemia e nem sequer se chegou a senti-la ao ponto que se imaginava. Na prática, os preços mantiveram-se estáveis, houve uma queda nas transações por causa também do próprio confinamento, mas tudo isso acabou por o ano de 2021 mais do que compensar aquilo que foi alguma paragem durante o ano de 2020. Mas o mercado ficou diferente também ao ponto de agora ser mais fácil suportar este novo aumento de juros? O mercado ficou diferente, desde logo ao nível daquilo que é um efeito talvez duradouro da pandemia, que foi uma leitura da nossa geografia um pouco diferente daquela que trazíamos até essa altura. Até a pandemia, os centros eram a preferência das famílias e com a pandemia as periferias e segundas cidades passaram a ser também, não digo a preferência, mas também passaram a ser elegíveis como uma opção. E já falaremos em concreto sobre esse Sim. aspecto, que é esse detalhe que é relevante. Em relação ao momento atual e àquilo que temos vindo a assistir no último ano de aumento da taxa de juros, que impacto é que se pode dizer que está a ter no mercado? Nesta altura, o impacto mais visível é a redução do número de transações. O INE também, entretanto, já publicou os dados do segundo trimestre, acumula uma descida no número de vendas na casa dos 22%, portanto, mas esta descida, há que ver aqui um bocadinho os diferentes momentos em que esta descida acontece, porque ela é muito mais acentuada no segundo semestre do ano passado e é mais, digamos, é menos acentuada, em especial neste último trimestre, que tem uma variação marginal, salvo erro, de menos 2% em número de vendas. Isso acaba por ir de encontro aos números que nós também temos vindo a produzir sobre o mercado, que sinalizam que depois de uma descida acentuada, o mercado, a partir de maio, em especial, estabilizou. Então vê isso já como uma consequência do impacto da subida das taxas de juros? Essa descida, sim, mas também, ao mesmo tempo, podemos interpretar esta estabilização também como algo que está relacionado com o facto do mercado funcionar em alguns segmentos numa lógica que não está dependente dos juros. Na segunda metade do ano passado houve um momento em que havia até um certo consenso, e a imprensa falou muito sobre isso, do risco, enfim, de haver uma bolha imobiliária, haver uma queda do mercado, uma desvalorização. E quando há uma expectativa negativa em relação ao futuro do mercado em termos de valor,
a reação natural é uma retração da procura. E, portanto, na prática poderá ter havido algum adiamento de decisões de compra em função disso. Nesta altura, eu acho que essa questão, não quer dizer que não se ponha, mas até um pouco saiu do espaço mediático a questão da bolha. O que mostra que hoje, e nós também temos alguns... Mas deixou de existir esse receio? Ou saiu do espaço mediático, mas continua a haver essa possibilidade, é isso? Eu julgo, enfim, na minha opinião, Portugal não vive uma bolha imobiliária e, portanto, não tem, por motivos de bolha, um risco de desvalorização. Todos os mercados estão sujeitos a ciclos e a crises que podem levar a um resultado negativo no mercado. Mas diria que se houver uma crise agora no próximo ano, por exemplo, com impacto em termos de emprego, enfim, isso naturalmente vai ter impactos negativos em todos os setores e no imobiliário também. Não será, se calhar, diferente dos outros. Mas que sinais é que seriam, na sua opinião, preocupantes? Em que momento é que disparam alertas para esse cenário de que falamos de uma eventual bolha imobiliária? Do meu lado em concreto, quando no ano passado se debateu muito a bolha imobiliária, eu nunca tive qualquer percepção de que houvesse um risco, de que houvesse uma bolha e em consequência, um rebentar dessa bolha. Portanto, do meu lado, sempre olhando um bocadinho para a informação, depois posso um bocadinho, se calhar, dar alguns números que cimentam um bocadinho essa leitura. Eu sempre interpretei isso como sendo, às vezes nós temos uma propensão coletiva para desejar que o problema do acesso à habitação se resolva através da desvalorização. E, portanto, se calhar às vezes ignorando que a desvalorização iria acentuar o problema da habitação, em especial daqueles que mais dependem de crédito, porque precisamente num cenário desses a banca iria ser muito mais restritiva em termos de concessão de crédito. E, portanto, há aqui, se calhar pode ser um tema interessante, se a habitação se resolve via desvalorização ou se há forma de ter casas baratas no mercado ou acessíveis sem que isso resulte da perda de valor dos ativos que existem. Mas esse receio, quer dizer, e talvez até essa perspectiva, acabou por contribuir para no mercado haver algumas dúvidas sobre a trajetória futura. E agora, a verdade é que quando os juros sobem de forma tão rápida, isso, como é evidente, altera de forma substancial a forma como o mercado estava a trabalhar. E, portanto, foi um choque muito rápido, porque a subida dos juros era algo expectável. Também aumenta o risco da tal bolha imobiliária, ou não? A bolha imobiliária iria estar sempre dependente do nível de endividamento das famílias. E nós estamos num cenário muito diferente nesse patamar, porque, dando aqui um par de números sobre isso, dados dos censos de 2021, 2/3 dos proprietários não têm crédito à habitação. Portanto, 2/3 das famílias que são proprietárias são imunes ao efeito do aumento dos juros, porque não têm qualquer prestação para pagar. Ou herdaram ou já pagaram a casa? Sim, diria que são empréstimos já com mais anos e que estão pagos. Ou, enfim, pode ser heranças. Agora, depois temos uma outra fatia do remanescente, do 1/3 remanescente. Eu não sei quantificar, mas imagino que seja um número relevante, que são de empréstimos concedidos já há algum tempo e que têm uma elevada componente já de amortização. E para dizer que no conjunto dos créditos que existem em Portugal, a dívida média é de 63 mil euros. Portanto, quando comparamos esse valor com o valor médio das casas, na casa dos 180, 200 mil euros, nós percebemos que a relação entre dívida e valor é muito diferente daquilo que era a realidade quando da crise financeira. Quando da crise financeira, o crédito à habitação representava 80% do valor das transações. Desde 2017, representa 50%. Porque há aqui outro fator muito importante, ou seja, nós temos, se quiser dividir isto em 3 segmentos. Famílias, 2/3 sem crédito, depois o terço remanescente, que seja metade, com o valor muito amortizado, e depois temos a outra metade, enfim, metade na ausência de melhor informação, que são créditos mais recentes e mais sujeitos ao efeito dos juros. O que aconteceu desde 2018? Regras do Banco de Portugal impuseram desde então, que os empréstimos concedidos fossem somente a famílias que tinham capacidade para fazer face a juros com a Euribor a 3%. Mesmo quando a Euribor estava a 0%, só teve acesso a crédito
as famílias cujo rendimento era compatível com o cenário adverso do Euribor a 3. O que quer dizer que esta medida foi absolutamente crítica, porque, de facto, teve um lado negativo, um lado muito complexo, que acentuou a dificuldade no acesso à habitação. Mas fez com que aqueles que tiveram acesso a crédito fossem aqueles que tinham condições de rendimento para que hoje, com mais dificuldade, como é evidente porque os juros estão em 4, mais spread, etc., e não em 3, mas, apesar de tudo, são aqueles que tinham mais capacidade financeira para cumprir com as prestações. E, portanto, não estamos num cenário, como aconteceu na crise financeira, em que havia um elevado nível de endividamento, em que os empréstimos eram a mais de 100% do valor dos imóveis, mais empréstimos associados. Portanto, o risco é menor. O risco é muito menor, a base de endividamento é muito menor. Mas deixe-me perguntar, não é preocupante o facto de já irmos em 4 trimestres consecutivos de queda nas vendas de casas? Depende do futuro, não é? Portanto, depende do que é que a seguir virá a acontecer. Na crise financeira, os números são muito mais severos. Nós tivemos quedas de 20% em 2008, depois quedas em 2009, estabilizou em 2010, queda em 2011, queda em 2012. Foram 5 anos de queda. As vendas caíram cerca de 60%. Portanto, se houver uma trajetória em que o mercado tem uma paragem em termos de transações, é evidente que isso pode ter consequências em termos de valor. Agora, a questão é se o mercado, o que é que podemos esperar para o futuro próximo face àquilo que é o cenário atual. E o que é que podemos esperar? Eu julgo que há uma componente da procura que é muito dependente de crédito. E essa será aquela fatia que, nesta altura, acabou por ficar fora do mercado. Uma retração, é isso? Porque agora há aqui uma situação Mas qual é a dimensão dessa fatia? Enfim, eu não sei quantificar, mas se pensarmos que antes deste aumento dos juros, até o início enfim, ao longo mesmo de 2022, o crédito à habitação representava 50% das transações em valor. Isso quer dizer que haverá uma parte grande de transações sem crédito, uma parte com crédito, mas relativamente em níveis pequenos, e uma parte com muito dependente de crédito. E, portanto, é esta parte do bolo que é mais sujeita a esta alteração, porque das duas uma, ou hoje contrata a taxa fixa e realmente está a assumir um compromisso longo dentro de um nível de juros que é precisamente um nível mais elevado dos últimos anos, ou então tenta ainda ser elegível para uma taxa variável, mas tem que fazer face mesmo a um juro de 4, com mais alguma coisa, mais os 3 da STI, que é o tal stress que o Banco de Portugal impõe, que agora irá reduzir para 1,5, e haverá algum aliviar, mais um spread, quer dizer, na prática estamos a falar aqui de 6%, 6,5% de taxa, o que de facto, face ao nível, com o aumento dos preços, com em simultâneo a inflação, não é o cenário ideal para quem tiver menos rendimento. Mas a questão é que, ao mesmo tempo, hoje, outra característica do mercado é uma maior, ou muito maior, diversidade de fontes de procura. Portanto, nós temos o clássico produto de crédito à habitação, a venda com crédito à habitação, mas temos, de facto, uma procura muito mais diversificada, até desde logo também pelo efeito da procura. Mas vão conseguir compensar essa fatia que vai ficar de fora, vão conseguir compensá-la ou não? Eu não digo que consiga compensar do ponto de vista de encontrar outras fontes que façam o mercado regressar ao nível que tinha antes desta queda. Eu só estou a dizer que, eventualmente, a diversidade de fontes de procura permite antecipar que a queda possa agora ficar, enfim, deixar de suceder, deixar de se agravar. Estabilizar, ao fim e ao cabo. E, portanto, o mercado encontrar fontes de procura para se manter. Porque em simultâneo nós estamos a falar da queda da procura, da procura, se calhar, do ponto de vista da capacidade de compra, porque a procura é capaz de se manter, o que só que não consegue é encontrar soluções para se materializar. Mas em simultâneo temos uma queda na oferta. Portanto, uma das reações que o mercado começa já a ter é uma retração do ponto de vista de investimento. Portanto, o grande problema que o mercado tem hoje é a falta de oferta. Portanto, nós hoje, de facto, temos um nível de construção
que é cerca de 25% do nível que tínhamos antes da crise financeira. Portanto, nós antes tínhamos um volume maior de promoção, muito assente em endividamento. E hoje temos um nível muito menor de produção e com muito menor endividamento. Portanto, o equilíbrio para o mercado é um equilíbrio que, apesar de tudo, aparenta poder ser, o mercado poderá suportar em termos de evolução de preços e de procura. Então há uma expectativa positiva também em relação a estas medidas que foram anunciadas agora pelo Governo, nomeadamente esta espécie de moratória e também o reforço da bonificação dos juros para o mercado? Eu sobre isso, a minha leitura, francamente, é a seguinte. As medidas são todas positivas, portanto, acho que são bem-vindas. Francamente, acho que há duas que são muito importantes, nomeadamente o subsídio às rendas e a bonificação dos juros, porque, acima de tudo, são dirigidas àqueles que ficaram numa situação mais difícil. Mas também eu não imagino que seja enfim, focando em concreto em crédito à habitação, a menos que haja outras fontes também de endividamento, que o volume seja muito expressivo no final do dia, porque, de facto, se as famílias no essencial desalavancaram e as que se endividaram mais recentemente fizeram prova de rendimento para o Euribor a 3%, é evidente que se tinham taxas de esforço de 35%, o Euribor a 3%, hoje estarão com níveis superiores, porque o Euribor está a 4%. E então, esse tipo de apoios é de facto positivo e é importante. Eu só julgo que, se posso fazer nesse aspecto algum comentário, é que eu julgo que não há um foco naquele que é o problema mais severo da habitação. Porque, do ponto de vista, na minha opinião, o problema da habitação não está nem em quem é inquilino, nem em quem é proprietário. Está em quem quer entrar no mercado e não consegue. Portanto, as medidas são positivas, mas estão longe de ser suficientes, é isso? Elas são ótimas para mitigar problemas de quem está no mercado e ficou, de facto, com uma situação financeira mais difícil em face ao aumento dos juros. Mas não vejo medidas dirigidas para os segmentos, nomeadamente pensando nos jovens, que são aqueles que hoje não têm nem acesso não têm acesso ao mercado nem via compra, com crédito, nem via arrendamento. E como é que se resolveria essa questão? Bem, isso é um longo programa, mas, enfim, primeiro talvez, nós podemos tentar, por exemplo, o governo em Espanha fala em criar um mecanismo de um aval público para 20%, para ajudar na entrada, por exemplo. Especificamente para os jovens? Para os jovens, salvo erro até 35 anos. E eu acho isso bem, pronto, acho isso bem. Agora, o território natural dos jovens é o mercado de arrendamento, pela mobilidade que requerem, pela incerteza. Claro. Portanto, enfim, definir o que é um jovem, se calhar não é assim fácil, não é? Mas é alguém que está... Mas pelo menos os mais jovens. Os mais jovens seguramente estão no início de vida e, portanto, a porta natural para o mercado, para o acesso à habitação, é o arrendamento. E esse é o nosso grande problema, quer dizer, nós temos... Deste pacote mais habitação, o que já resulta, e na minha opinião resultará, é um agravar das condições adversas do mercado de arrendamento. Portanto, por quê? Por muitos motivos. Porque, primeiro, enfim, nós nunca conseguimos erguer o mercado de arrendamento. Portanto, nós tivemos muito sucesso. Havia dois problemas estruturais quando... Mas isso será porque o Estado está a tentar chamar a si essa responsabilidade em vez de a entregar aos privados, nomeadamente investir mais ou dar mais oportunidades aos privados que querem investir no arrendamento? Bem, eu acho que o Estado nunca irá conseguir sozinho resolver as necessidades de habitação, nem pela promoção para venda, nem para o arrendamento. Acho que é importante que haja, como é evidente, o parque público e que seja dirigido para segmentos da população que precisam desse tipo de oferta. Mas isso é o que resulta um bocadinho do PRR e do pacote de mais habitação. É habitação pública, não é? Habitação pública, portanto, e nada contra, portanto, se for concretizada, será certamente muito útil. Agora, mas, nomeadamente, o que está previsto no PRR é suficiente para minimamente equilibrar o mercado ou não? Na minha opinião, não é de forma nenhuma. Portanto, é bom, portanto, é um contributo positivo. Estive agora num evento de investimento imobiliário esta semana e foi dado um prémio
a um negócio feito de investimento em Espanha, por uma empresa internacional, que é a Greystar, que comprou em Espanha 2.500 casas para arrendamento. Portanto, aqui ao lado nós temos operadores a investir de uma forma muito substancial no mercado de arrendamentos. Isto eram apartamentos que iriam para o mercado de venda e que este operador comprou para colocar no mercado de arrendamento. Mas aqui também tivemos alguns operadores privados que apostam no mercado de arrendamento, com o travão das rendas, a perderem milhões, não é? Eu gostava que me listasse quais são os operadores privados em Portugal que operam no mercado de arrendamento. Porque há algumas carteiras que vêm do passado, ou que resultaram, por exemplo, de ativos da banca. Que foram... Os poucos que existem, digamos assim. Sim, mas nós somos talvez a exceção na Europa de um país que não consegue desenvolver uma atividade de investimento em arrendamento. Mas devia de existir, ou não? Não, é fundamental. Sem isso, basicamente, o mercado de arrendamento não vai existir em dimensão. As rendas sobem, basicamente, em resultado da queda da oferta. Nós produzimos o índice de rendas de habitação. Quando foi anunciada a medida de travão para os contratos existentes, nesse mesmo trimestre as rendas subiram 10% nos novos contratos e acumulam 30% de crescimento desde então em termos homólogos. Portanto, na prática, aquilo que acontece é que estas medidas protegem outra vez quem está dentro do mercado e ignoram os efeitos negativos para quem está fora. Quem está fora do mercado e quer entrar tem mesmo muita dificuldade em encontrar uma solução. Já nem é só encontrar no centro ou em sítios Mas que sejam... quem está dentro também pode de repente ficar fora, não é? Perante essas regras, não é? Bem, em relação ao mercado de arrendamento, esta instabilidade tem promovido reparo, a indústria de imobiliário, de investimento, é como qualquer indústria, preza os seus clientes, não é? E, portanto, quando faz arrendamento, também quer ter uma carteira estável de inquilinos, porque a rotação de inquilinos também representa um custo, as casas ficarem vazias, fazer obras, etc. Ou seja, a ótica normal de um investidor que está no mercado de arrendamento é ter uma relação de longo prazo com os seus inquilinos. Esta perturbação toda faz com que haja um estímulo à quebra dessa ligação. Aliás, porque em Portugal, basicamente, como não há indústria profissional de investimento em arrendamento, sobram os particulares individuais. E esses são muito mais propensos a estratégias de curto prazo, de não renovar contratos, subir a renda para o próximo inquilino. Portanto, é um mercado muito mais informal, mais atomizado, não é um mercado profissional. O que é estranho, porque até os contratos de longa duração dão mais benefícios fiscais, não é? Dão benefícios fiscais e essa medida é uma medida interessante, mas ao mesmo tempo as amarras, os compromissos e o risco associado, eu estimo, imagino que não haverá um grande número de proprietários a aderir a contratos muito longos em função desse critério, porque também ao mesmo tempo interpretam que ficam sujeitos a uma discricionariedade, a uma instabilidade. Portanto, a quebra de confiança, a falta de confiança no mercado português é absolutamente crítica para, enfim, tem determinado, aliás, ainda agora recentemente um operador muito importante que estava cá em Portugal a tentar há muitos anos fazer uma coisa que se chama o Build to Rent, saiu de Portugal. E, portanto, nós temos em Espanha, aqui ao lado, grandes operações de investimento, ou seja, um operador privado em Espanha tem uma carteira do tamanho do PRR. Mas por que isso não acontece? Ou seja, é uma opção política, digamos assim, não ir por esse caminho? Enfim, eu não consigo Estou eu a determinar isso. Portanto, eu julgo que talvez não haja... Eu acho que existe uma incapacidade de compreender o papel do mercado para resolver o problema da habitação. Por parte deste governo? Ou em geral? Por parte deste governo, certamente. Portanto, eu acho que existe uma boa intenção, uma leitura, uma tentativa de encontrar uma solução para o problema da habitação. Acho que há um problema de identificar onde é que está o problema da habitação, porque eu acho que o problema da habitação está em segmentos que têm tido muito poucas medidas e é menor, existindo, mas é menor em segmentos que têm muito mais medidas. E o exemplo é o caso do arrendamento. Cada vez que se perspectiva um travão à atualização de rendas, que até podia ser uma medida eficaz e podia ser uma medida que se aceitasse, mas a verdade é que vai proteger quem está dentro do mercado, limitando a oferta e promovendo aumento de rendas para quem está de fora.
E isto é um padrão que tem... aliás, enfim, este é o nosso Portanto, acha padrão. que a medida não se deve voltar a repetir para o ano? Ou o que é que se... Eu acho que esta medida não deveria ter tido lugar e não deve repetir-se. Neste caso está em causa a não aplicação do coeficiente de atualização do INE. Claro. Estamos a falar de 6,9%. Claro, sim. Isto, que tipo de impacto é que pode ter este travão adicional? Vamos ver. Ou não usar o travão também, não é? Primeiro, enfim, nós estamos no aprovado. Estado de Direito, há leis, esta lei existe, se a lei não for boa, muda-se a lei. O que nós vemos é que há um critério que se aplica quando ele é relevante e não se aplica quando ele é relevante. Eu não ponho em causa, como é evidente, quem de direito há de poder avaliar se faz sentido manter ou alterar. Agora, o principal para os investidores é haver certeza, é haver capacidade de ter previsibilidade sobre o que vai acontecer. Podia haver aqui medidas intermédias, por exemplo, repare, o INE publica a taxa média de inflação, é a taxa média anual, não é homóloga, é a média. Por exemplo, porque é que não pode ser a média de 3 anos? Se calhar a média de 3 anos alisa ainda mais o efeito. Tem um lado perverso, que é no ciclo de descida, desce mais lentamente. Mas, enfim, eu estou a dizer isto, não é uma proposta, nem é coisa que se pareça, não é? Mas é só uma ideia. Portanto, na prática, o principal... Podiam ter pensado melhor neste caso, não é? Podem encontrar uma alternativa, mas depois dessa alternativa ser decidida, que seja respeitada e seja cumprida. Portanto, aquilo que é o dano para o mercado é um dano de reputação e nós, historicamente, temos, aliás, a história das rendas congeladas, etc., portanto, enfim, ainda do tempo do Estado Novo e até antes. Portanto, na prática, nós temos um histórico muito longo de uma lógica de ação social através do congelamento de rendas. E o congelamento de rendas não é em si, se calhar, uma medida muito justa, porque acode a quem precisa e a quem não precisa. Pode haver pessoas com muito poder de compra e com poupanças e investimentos que vivem em casas arrendadas, por que motivo é que vão beneficiar dessa medida. Em especial, quando os 7% são muito expressivos, 6,9%, mas para quem está fora do mercado, as rendas subiram num trimestre 10% e em termos anuais subiram 30%. Portanto, porque é que os 7% para uns é muito? Até porque há um aspecto. Estes 7% incidem sobre uma base relativamente baixa e estes 30% já incidem sobre uma base muito mais elevada. Portanto, não só o ponto de partida é superior para quem chega hoje ao mercado, como teve um efeito ainda mais acentuado no último ano. Mas pode-se dizer assim, mas então isso resolve-se muito bem. Congelamos as rendas atuais e congelamos as rendas futuras. Quem entrar no mercado não pode contratar uma renda acima de X. Perfeito. Só vamos acentuar a falta de oferta. Vamos estar a definir regras para uma realidade que não existe. Por isso é que depois aparece também a questão da coercividade, não é? E, portanto, do arrendamento à força, digamos assim. É outra medida, aparentemente, certamente desenhada com a melhor das intenções, mas que só promove o afastamento dos operadores do mercado. Porque, repare, enfim, vamos pensar o seguinte, haverá pessoas que têm património ainda em processos de litígio familiar, etc., que não conseguem tomar conta dos imóveis, tomar posse e pôr no mercado. Mas alguém que tem alguns apartamentos, qual é que é a racionalidade de os manter vazios? É porque na sua avaliação racional é pior para si, proprietário, colocar no arrendamento do que manter vazio. E esta opção não é nada racional. Então nós temos que perceber porque é que, para alguns proprietários, ou para muitos o que seja, essa é uma opção racional. E se calhar não é tão complicado quanto isso encontrar, por exemplo, as regras de estabilidade, de confiança, para que eles sintam que, em seu benefício, o melhor para si é colocar as casas no arrendamento, porque, como é evidente, vão ter um rendimento. Portanto, nós temos que perceber porque é que há uma opção irracional em vez de tentar fazer uma ação coerciva. Eu não digo que em alguns casos, algum património que até está em sítios importantes, que tem uma externalidade negativa, ou seja, as exceções são sempre possíveis, não é? Mas como regra estamos sempre a contribuir para afastar investimento. Mas em relação ao aumento das rendas, isso também a acontecer e não existir nenhum travão a esse aumento, isso também não afasta, não reduz o nível de procura? O nível de procura continua igual, porque depois torna-se também incomportável, não é? Repare, a procura o que precisa é de oferta.
O nosso problema é a falta de oferta. Os preços sobem, as rendas sobem assim pela falta de oferta. Quer dizer, os proprietários sentem que têm a capacidade de aumentar preços em resultado da falta de oferta. Portanto, o que há que fazer é tirar aos proprietários essa capacidade, precisamente promovendo a oferta. E nós temos, enfim, está um bocadinho mais Promover a técnico. oferta com aumentos a esse nível também é complicado. Promover a não é? oferta com mais investimento em arrendamento. E também promover a oferta criando as condições para aqueles imóveis que estão vazios, que acho que essa seria a medida principal e imediata de curto prazo, porque o tema da habitação tem soluções de médio e longo prazo. Certo, e estamos a falar aqui do curto prazo, Claro. realmente já para o próximo No curto ano. prazo era preciso perceber os motivos pelos quais esses imóveis que estejam em condições de habitabilidade estão vazios, e acho que não era difícil de compreender, e criar as condições para que, na opção do próprio proprietário, esses imóveis viessem para o mercado. Mas o que é criar condições? As condições são muito simples. As condições é criar um ambiente de investimento em arrendamento que seja equilibrado e que seja propício a quem é inquilino e a quem é senhorio. Há uma ideia que o senhorio e o inquilino se opõem. Quer dizer, eles são os dois as duas faces da mesma moeda. Portanto, um é cliente do outro, um precisa do outro. Quanto mais se perturba, e se cria instabilidade, imprevisibilidade, mais essa relação é posta em causa. Portanto, há aqui uma indução, há aqui quase que uma cruzada, no sentido de há uns bons e há uns maus, e não há, é tudo pessoas, são todas pessoas que estão à procura do seu melhor equilíbrio. E aquilo que não faz sentido é o ambiente ser tão adverso que a escolha racional de muitos proprietários é ou não investir, ou vender. Repare, porque, por exemplo, no caso do alojamento local, o alojamento local, em especial aquele que reabilitou prédios, etc., se for posto em causa agora com esta contribuição especial, essas casas não vão para o arrendamento, essas casas certamente serão vendidas, serão dados outros usos, ou arrendamento de curta duração, média duração. Portanto, na prática, o arrendamento habitacional é um mercado muito sensível, porque mexe com pessoas, mexe com famílias, mexe com habitação. Portanto, acaba-se com o alojamento local, mas também não se resolve o problema da Exatamente, falta de fica-se habitação. com o malefício sem ter o benefício. Então, no fundo, este pacote mais habitação não vai, do seu ponto de vista, produzir os resultados esperados? Eu acho que vai produzir resultados, ao contrário, e severos, àqueles que são os desejados. Ainda em relação às rendas, em cidades como Lisboa estão tão elevadas que há nómadas digitais, portanto, estrangeiros qualificados, com empregos tecnológicos, a queixarem-se dos preços. Portugal arrisca sair da rota destas pessoas que escolhem Portugal de forma temporária para vir trabalhar e investir? Bem, enfim, é natural que os nómadas digitais procurem arbitragem, não é? Portanto, onde é que eu posso estar que seja barato e seja interessante. E, portanto, essa medida Portugal deixou de ser, Lisboa em concreto, deixou de ser uma cidade barata. Essa deixou de ser a característica de Lisboa. E deixou de ser atrativa para esses nómadas digitais ou não? Isso não, eu julgo que não. Portanto, acredito que para alguns possa deixar de ser, porque quando o driver for uma questão meramente de preço. Mas hoje Lisboa é uma cidade, quer dizer, eu vivo no Porto. É muito mais do que preço. Claro, quer dizer, ou seja, eu gosto muito mais das cidades de Lisboa e Porto atualmente, com a dinâmica que têm e a consequência de preço que daí resulta, do que no passado, em que tínhamos de facto a cidade barata, mas abandonada. Quer dizer, ou seja, eu acho que é importante. E completamente por reabilitar. Completamente por reabilitar, porque a questão das rendas congeladas era preciso, enfim, fazer aqui esta pedagogia, de olharmos para trás não muitos anos e lembrarmos das consequências para Lisboa e Porto em especial do congelamento de rendas. Portanto, nós já sabemos o que é que o congelamento de rendas promove. Promove, de facto, o embaratecimento, ao mesmo tempo que promove a degradação e o empobrecimento. Mas também é preciso dizer, já agora, falamos aqui das rendas de Lisboa. Isto porque os proprietários não fazem investimentos nas habitações, Claro, é isso que quer dizer? Claro, não fazem não só o proprietário que tem a casa arrendada ou o prédio, como o vizinho. Porque a da altura, um prédio degradado também condiciona a reabilitação do prédio ao lado. Portanto, quando a reabilitação começa a acontecer, o valor criado acaba ele próprio por favorecer a dinâmica da reabilitação.
A questão é que os preços, as vendas estão a cair, como os dados do INE nos dizem, mas os preços continuam a aumentar. Certo. Qual é o sentido disto? Tem a ver com a base geográfica dessa dinâmica. Na prática, nós tínhamos Lisboa, era o motor da valorização até à pandemia, e depois da pandemia, as periferias passaram a ser o motor da valorização. E, portanto, o que está a acontecer é as famílias, para fazerem a quadratura entre o seu rendimento e a habitação, estão a procurar cidades e geografias cada vez mais periféricas. Quando diz periféricas, neste caso, as grandes cidades à volta de Lisboa e do Porto. E não só. E não só. Ou seja, depois, o efeito Também duradouro... o interior. O efeito duradouro da pandemia é o teletrabalho. E, portanto, hoje, uma empresa pode ter funcionários a trabalhar que não estão na mesma área metropolitana. E, portanto, há uma alteração. E depois também há um aspecto que é importante, tem a ver com os custos de construção, porque... Mas desculpe, eu não... Estamos a falar dos só para preços. terminar essa ideia, que é... Nós temos fortes níveis de valorização em muitas cidades que partiam de níveis de preços muito baixos. Preços abaixo de 1.000 euros o metro quadrado. Ora, o custo de construção está na casa dos 1.500 euros o metro quadrado. Então, se tivermos uma geografia, uma cidade que tenha um valor de 800 euros o metro quadrado e agora passou para 1.600, portanto, em 2 anos duplicou o preço, na prática está a duplicar o preço, é um aumento percentual, portanto, de facto, extraordinário, mas em valor está na vizinhança do custo de construção. E isto é o que está a acontecer em muitas geografias, que é, hoje Lisboa e Porto deixaram de ser os motores da valorização e têm valorizações de 5%, 6%, 7%, mas depois temos algumas cidades a valorizar 30%. E esta tendência deverá manter-se? Ora bem, eu não consigo responder a isso de uma forma... Porquê? A minha perspectiva nesta altura é que, ao nível da promoção imobiliária, vai haver um retrocesso e um regresso à promoção imobiliária praticamente só para a gama alta. Basicamente, nós temos uma história de promoção imobiliária recente, em que nós temos no início a promoção muito na reabilitação urbana e, entretanto, há uma expansão da atividade de promoção imobiliária para outras cidades e mais dirigido para um produto para a classe média, mais habitação tradicional. O aumento dos custos de construção, por um lado, o constrangimento do rendimento das famílias pelo outro, agravado pelo aumento dos juros, faz com que algumas dessas operações de promoção passem a ter que ser, enfim, reponderadas e eventualmente adiadas. E então, eu julgo que aquilo que vai acontecer é, novamente, o mercado a encontrar viabilidade mais na gama alta. E isso faz com que, naturalmente, ele procure as cidades com mais potencial de valor. E há procura para essa gama alta? Há procura para essa gama alta, quer nacional, quer estrangeira. E a questão dos vistos gold não teve um impacto aí, na sua opinião? Os vistos gold, na minha opinião, tiveram um impacto muito importante quando foram criados, em 2013. Uma altura em que o mercado estava completamente hibernado. E então, de facto, criou-se uma fonte de procura. Eu julgo que desde então tem vindo progressivamente a perder peso. Enfim, no global é menos de 1% das transações. Pode haver alguns operadores que estão muito ligados a esse produto, mas genericamente, nesta altura, aliás, nós produzimos uma informação sobre transações de compras por estrangeiros em Lisboa e há uma grande estabilidade no número de compras desde 2018. E quando Lisboa já não tinha visto gold, mesmo assim manteve-se essa dinâmica. Ou seja, eu acho que o visto gold e outros regimes foram muito importantes para dinamizar a procura internacional, para colocar Portugal no mapa. Nós, em alguns anos, em Lisboa, identificamos mais de 80 nacionalidades a comprar em Lisboa. E fomos vendo turcos, fomos vendo pessoas do Médio Oriente, fomos vendo brasileiros. Agora, claro, todos sabemos os norte-americanos. Lisboa não tinha compras por parte de ingleses, era o Algarve, passou a ter. E era interessante ver quase Portugal e Lisboa como um mercado de refúgio por parte de países que sofriam tensões políticas e económicas. Questões de segurança também procurávamos. Segurança, quer monetária, porque Portugal tem uma coisa importante que é um país interessante, portanto, com as condições de vida que nós conhecemos, climatéricas, etc., dentro da zona euro. Portanto, ou seja, é um país que oferece estabilidade monetária com condições de vida
de alguns países que também são muito interessantes, mas onde, em termos monetários, é mais arriscado investir. Mas, portanto, só para concluir, entende que já não produzia propriamente os efeitos que víamos em 2013 ou 2014? Eu vejo que Lisboa, nomeadamente, entre aspas, sobreviveu em termos de dinâmica de procura ao fim dos vistos gold, que, salvo erro, já remonta a 2021. E os preços vão continuar a aumentar com essa gama alta ou haverá aqui uma tendência para baixo? Eu julgo que Lisboa é um mercado maduro, portanto, ou seja, enfim, nós estamos sempre todos a ser cada vez surpreendidos por novos níveis de preços. Não é? Eu recordo-me de ver alguns sítios a vender 3 mil euros e eu achava que isso era uma coisa incrível que nunca tínhamos visto. Não é? E depois de 3 passou para 5 e depois para 6 e há geografias que hoje em Lisboa vendem a 12 mil euros o metro quadrado e até mais. Portanto, mas como todo Lisboa situa-se na casa dos 4, 5 mil euros o metro quadrado. Agora, eu acho que Lisboa é um mercado maduro. Já não é um mercado, se quiser, oportunístico, do ponto de vista de eu vou investir em Lisboa porque é um mercado barato, onde há uma oportunidade de valor acrescentado, de ganho, porque vai convergir para o nível de preço de outras cidades. Ou seja, acredito que haja uma estabilização natural, uma valorização que acompanha a inflação, mas na prática já nessa base e não tanto numa base de ser uma capital desvalorizada com uma oportunidade de valorização. Mas em termos gerais, face ao contexto que estamos a viver, poderá existir essa tendência ou nem por isso? Ou realmente o mercado vai ser inundado de habitações, nomeadamente das classes que não têm capacidade para cumprir as suas obrigações, e haverá também uma alteração, uma quebra nos preços? Julgo que não, precisamente porque nós também acompanhamos aquilo que é a carteira de imóveis na banca, está nos níveis mais baixos, quer do número de imóveis que tem na sua posse, quer de novos imóveis que receberam. E, portanto, hoje os proprietários, como disse de início, ou já não têm dívida, ou a dívida é reduzida, ou aqueles que têm dívida mais recente tinham poder de compra para fazer face às prestações. Portanto, por aí o preço não vai baixar? Sim, quer dizer, eu acho que aqui a grande variável é a do emprego. Portanto, a questão fundamental é até que ponto podemos ou não ter uma crise com impacto em termos de emprego. É que se compararmos, por exemplo, com a crise de 2011 a 2014, o desemprego chegou a 15% a 7%. Claro, é verdade. E agora ainda estamos numa fase em que não há sinais desse mas são situações muito diferentes, porque hoje Portugal é uma centralidade, já não é uma periferia, e tem uma base de procura muito diversa, e tem setores que têm tido um bom desempenho, e no momento o caso do turismo, e portanto a verdade é que há alguma hipótese de o ano de 2024, acho que de facto vai ser um ano difícil, porque é o ano do plano alto em termos de taxas de juros. O essencial também, de facto, é que se consiga reduzir a inflação, não é? Portanto, esse é o grande objetivo coletivo. A inflação é que é o grande imposto para quem tem menos rendimentos. Imagino também haja alguma expectativa relativamente ao próximo Orçamento de Estado, no fundo, para que haja mais rendimento disponível através de uma redução dos impostos e, eventualmente, também de uma redução da carga fiscal, nomeadamente o IVA, e eventualmente uma revisão também das tabelas de IMI e IMT. Agradeço-lhe muito a pergunta, porque eu ia ter muita pena de sair e de passar e não falámos sobre isso. E voltando aos jovens, a tabela de IMT em 2011 tinha uma isenção de IMT até 92 mil euros. Hoje, em 2023, 2022, 2023, tem uma isenção até 97 mil euros. Enfim, de forma arredondada. O que quer dizer que, de facto, um jovem, em 2011, conseguia comprar uma casa num valor que era um valor aceitável para comprar um T1, por exemplo, e tinha isenção de IMT. Hoje um jovem paga mais juros, as casas são mais caras e paga mais impostos. Portanto, de facto, nós temos mesmo, do ponto de vista, se puder, enfim, sintetizar, que a mensagem para mim é mais importante, é mesmo pôr o foco do tema da habitação, enfim, nos mais desfavorecidos, como é evidente, com políticas sociais ativas, mas nos jovens. Porque a questão, logo de início, a questão do capital, de facto, nós estamos a perder um capital inestimável. Portanto, não só por questões demográficas, numa sociedade já em envelhecimento,
mas também pela qualificação desses jovens. E, portanto, é mesmo preciso encontrar as soluções. Alargar, nomeadamente, não, esse valor. Sim, quer dizer, eu não poupava em nenhuma dimensão para conseguir desenvolver uma política que, de facto, permitisse aos jovens um acesso à habitação compatível com os seus rendimentos. Depois é preciso também, se calhar, debater rendimentos, como é evidente, e conseguir ter políticas que promovam o aumento do rendimento, mas isso são evoluções lentas e as coisas, dizer uma coisa, conseguir é outra, mas há coisas a fazer ao nível daquilo que é o mercado para os jovens. Depois, também é verdade que não é muito compreensível que num ambiente que vivemos, em que a habitação é o problema, digamos, mais debatido e socialmente mais consensual, e temos o IVA a 23%, até há um agravamento do IVA, portanto, mesmo operações que eram a 6% agora passam a 23%, e, portanto, quer dizer, realmente o imposto é a única certeza que nós temos neste mercado, e acho que aí há alguma discrepância entre os objetivos enunciados e depois as medidas que são apresentadas. Mas isso também tem sido inibidor, isso juntamente com o preço dos materiais de construção tem sido inibidor a mais construção e a mais oferta? É um dos fatores. Nós fazemos um survey à promoção imobiliária e temos uma pergunta que já fazemos sempre, que é quais são os obstáculos à atividade. E o último obstáculo sempre é a falta de procura. A falta de procura é sempre a menor preocupação. Aliás, nós temos agora um número que publicamos recentemente, que 51% dos fogos lançados este ano, empreendimentos que entraram em mercado este ano, já estavam vendidos. Portanto, a falta de procura não é o que atormenta a promoção imobiliária. Os obstáculos são, em primeiro lugar, o tema do licenciamento e depois outros fatores como o custo de construção, o preço dos terrenos e a carga fiscal. No custo de construção, nós não podemos fazer muita coisa. Também podemos, mas, para tudo, somos, se calhar, price takers, porque nós temos de concorrer com outros países para atrair mão de obra e materiais. No restante, nós podemos fazer alguma coisa e eu não vejo debate nenhum sobre isso. Por exemplo, nós deveríamos estar a alterar os PDMs, a aumentar... A libertar terrenos, porque quem tem terrenos agradece muito a limitação que existe. Portanto, na prática, estamos a entregar a quem tem terrenos a capacidade de tirar mais-valias. E, portanto, só o fazem porque lhes é oferecida essa possibilidade. Se houver mais oferta de terrenos, isso já não é bem assim. Nós devíamos estar... Há um tema muito importante que, como é, enfim, águas mornas, vamos empurrando, que é a questão da sustentabilidade. Mas, de facto, é fundamental desenhar a cidade para o futuro. E isso tem a ver também com a questão da densificação. Portanto, rever PDMs, na minha opinião, sem qualquer complexo, aumentar os índices de construção, porque isso também permite uma coisa que em Portugal não existe, que é a industrialização. Nós temos grandes operadores em Espanha e noutros países que são mercados maiores, logo só por si a dimensão do mercado favorece isso, que é construir em fábrica e assemblar no local, em vez de ser construção à moda antiga. E, portanto, isso tem efeitos em termos de sustentabilidade, mas tem efeitos em termos de custo de construção. Portanto, há coisas que podemos fazer. E eu não vejo que estejamos a desenhar medidas para conseguir fazer esse tipo de coisas. Nós estamos a aceitar que esta alteração das preferências das famílias, preferências por um lado e contingência pelo outro, porque a procura de mercados mais baratos, por um lado, é uma oportunidade para elas, porque procuram, enfim, cidades mais interessantes, menos pressionadas, mas também são empurradas pelo preço. E isto está a gerar novamente um efeito de dispersão urbana. E com riscos de desordenamento. Portanto, nós não estamos a controlar isso e também não podemos pedir às famílias que paguem casas mais caras só para o território se manter ordenado. Então é preciso aqui planeamento, é preciso que haja uma ação rápida, efetiva, em perceber quais são os obstáculos, porque eles são identificados e atuar sobre eles. E no licenciamento não se avançou nada? Bom, licenciamento existe um programa, existe um projeto de simplificação, que gera muitos receios no mercado, mas as mudanças geram sempre receios, pela questão da gestão do risco. Portanto, quem é que fica com o problema nas mãos quando um projeto avança e, afinal, tinha contingências que não foram identificadas? Vai obrigar a... Eu acho que é uma revolução, não é a minha área, mas julgo que muito importante, mas que vai, antes de funcionar,
vai gerar receio e retração. E, portanto, mas essa revolução é bem-vinda e espero que funcione e que se encontrem os equilíbrios necessários para que seja bem sucedida. Uma última questão que queria colocar é, nesta altura, e por tudo aquilo que nos acabou de referir, comprar ou arrendar, qual é a melhor opção? Bem, a questão é se há opção, não é? Portanto, porque para algumas pessoas nem comprar, nem arrendar. Nós temos uma tradição de propriedade, basicamente porque nunca tivemos um mercado de arrendamento que nos oferecesse uma alternativa. Em rigor, as famílias portuguesas têm beneficiado do facto de terem acesso à habitação, geralmente em condições relativamente favoráveis e ainda por cima com a valorização dos seus ativos. Portanto, agora, ou seja, tem sido uma história de sucesso e feliz para as famílias e para o mercado, apesar de, em resultado, de um desequilíbrio estrutural que é a falta de opção do arrendamento. Mas há racional económica em comprar casa nesta fase, com taxas de juros elevadas, com os custos de construção, no caso de casas novas, elevadas. Há racional económico nessa opção? Eu não tenho nenhuma dúvida, porque... Ou seja, no sentido de, para quem ainda não comprou casa e pretende fazê-lo, esperar, por exemplo, 1 ano, 2 anos para fazê-lo, ou não? Enfim, eu acho que a compra de casa, se for para viver, nós compramos quando precisamos dela e, portanto, agora, a verdade é que hoje, como tem sido prática, a prestação é inferior à renda para a mesma casa. A prestação incluindo juros e amortização de capital. Portanto, a escolha racional, a questão é que... Continua hoje, a ser comprar casa. A questão é que a porta está muito mais fechada, claro. o caminho muito mais estreito e, portanto, a opção nem sempre existe. O drama, precisamente, está naqueles que têm ambas as portas fechadas. Diga-me uma coisa, uma curiosidade. O PRR prevê até 2026 a construção de 26 mil habitações. Acha isto execuível ou não? Acho que não. Acho que não. Quer dizer, pronto, acho Por falta de capacidade de construção? Por falta até de capacidade de encaixar as verbas naquilo que é o aumento de custos de construção. Aliás, tem havido vários processos em que depois acaba por não haver concorrentes para construir. Porque os custos são sempre... Os contratos têm que ser alterados. Claro, portanto, e um empreiteiro, obviamente, prefere estar num contrato com um nível de valores mais elevado. Portanto, há aqui também uma concorrência entre os diferentes objetivos, portanto, promoção pública, promoção privada, e os privados também concorrerem com a promoção noutros países. Hoje em dia, o indivíduo que trabalha na indústria da construção, se não for aqui bem remunerado, apanha um avião e vai trabalhar para a Suíça. E nem precisa de emigrar. Vai e vem semanalmente. Portanto, na prática, as coisas são um pouco diferentes. Então, nós temos e tem havido, portanto, aumento dos custos por lá também da mão de obra. E, enfim, era muito bom que houvesse capacidade para entregar esse nível de construção, mas acho que os níveis de investimento em causa são absolutamente, enfim, incompatíveis com aquilo que é o track record. Portanto, quando o Governo diz que vamos ter X casas disponíveis no mercado, acha difícil que isso aconteça? Acho, para ser franco e simples, acho que sim. Acho que temos um exemplo, que é o Fundo Nacional de Reabilitação dos Edifícios, que foi apresentado, já perdi o ano, mas talvez ali em 2018, até antes, e que não produziu ainda nenhuma casa do meu conhecimento. E, portanto, até agora, a experiência não aponta no sentido de uma capacidade de concretização. Portanto, aqui nesta questão da habitação também há, sob o ponto de vista político, muitas promessas por cumprir e às vezes associadas mais à parte eleitoral do que propriamente à parte do cidadão. Eu acho que existe uma vontade de solucionar, mas eu acho que existe uma reduzida capacidade de fazer um diagnóstico correto e de encontrar as soluções. Faz sentido, fez sentido criar o Ministério da Habitação? Enfim, até agora os resultados não foram muito visíveis para o objetivo do desenvolvimento da habitação. Mas acho que sim, acho que é importante, que haja um Ministério, houve uma Secretaria de Estado, mas a verdade é que geralmente quando há um Ministério ou quando há uma Secretaria de Estado há sempre uma interpretação
de que o mercado não vai conseguir resolver e tem que haver uma solução pública para o problema. E o que tem acontecido é que essa solução acaba por não resolver ou até agravar. Eu acho que há um consenso sobre o problema, a necessidade de resolver, e depois há visões diferentes sobre a forma de resolver, mas a verdade é que, não longe de nós, portanto, em Espanha, há programas públicos, e destaco, por exemplo, no caso de Madrid, o Plano Viva, que tem conseguido atrair investidores. E basta esse exemplo que eu dei há pouco. Portanto, um investidor em Espanha que acaba de comprar 2.500 casas para fazer arrendamento. Nós temos uma figura, enfim, que são os REITs, que é o Real Estate Investment Trust, que é um tipo de veículo que os investidores gostam para fazer investimento para arrendamento, seja imobiliário comercial ou imobiliário habitacional. Em Espanha funciona e em Portugal não funciona. Em Espanha, por exemplo, esse veículo foi lançado, essa figura jurídica. E foi lançado também um bocadinho no formato que o governo achava que devia ser. Portanto, se querem vir para aqui, é assim que fazem. E não aconteceu nada. E quando o governo percebeu isso, espanhol, e finalmente fez uma alteração legislativa para que esse regime coincidisse com o tipo de solução que os investidores têm internacionalmente, passou a haver investimento. Portanto, os investidores internacionais têm certo tipo também de práticas e de requisitos. Ou encontram um ambiente para operar, ou então não entram. Portanto, ao contrário também daquilo que o Governo quis transmitir, isto não é um problema da União Europeia, nomeadamente através daquela carta enviada a Bruxelas, é um problema mais português e que tem bons exemplos na União Europeia que podem ser Eu também compreendo seguidos. o problema da habitação é um problema transversal. Quer dizer, aliás, eu acho que vamos ter sempre um problema de habitação, não é? Não sei se houve algum momento da nossa vida coletiva em que não houvesse um problema de habitação. De facto, tem havido o aumento dos custos de construção é transversal. A pressão de imigração na Europa também é transversal. E depois as pessoas têm direito e têm a legítima ambição de melhorar as suas condições de vida e, portanto, há uma pressão permanente nessa dimensão. Portanto, Portugal eu acho que tem especificidades, até porque parte de uma base de cidades degradadas e uma base de ausência de arrendamento. Mas tem capacidade para resolver por si este problema, assim o queira. Portugal tem uma dimensão minúscula para a capacidade que existe internacionalmente de investir. Ricardo Guimarães, chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Confidencial Imobiliário. Bem, é uma agência de intelligence, nós combatemos aquilo que é confidencial, precisamente, sobre o mercado imobiliário. Métodos quantitativos. Bem, isso é instrumentos de trabalho, é uma necessidade de produzir dados, levantar dados e entregar resultados que sejam fiáveis. Casa inteligente. Bem, a casa inteligente remete para domótica, mas eu acho que nós é que temos de ter inteligência sobre o mercado e não entregar a inteligência às casas. Casa de sonho. A casa de sonho, isso é um paradigma de uma sociedade, não é? Conseguir encontrar uma casa que seja inserida num meio urbano equilibrado, que ofereça, enfim, uma vida saudável e que seja uma solução de habitação para as famílias. Certificado energético. Bem, esse é um desafio um pouco por cumprir, porque nós temos conseguido desenvolver muitos regulamentos sobre a certificação energética, mas a sustentabilidade ainda não é uma das preocupações das famílias e, de facto, é uma questão fundamental para o nosso futuro coletivo. TAP. Bem, a TAP pedia que me perguntasse a pergunta seguinte. Maioria absoluta. A maioria absoluta é realmente uma oportunidade de resolver problemas e de reformar, fazer reformas difíceis e de conseguir resolver os problemas dos portugueses, é isso que todos desejam. Marina Gonçalves. Tem um desafio muito grande pelas mãos, acho que se calhar poderá ainda, agora enfim não sei se será o caso, mas aproveitar o veto presidencial para alargar a base de discussão e, acima de tudo, encontrar soluções de mão dada com a indústria. Lazer. O lazer é o nosso objetivo, não é? Portanto, nós trabalhamos para poder ter esse tempo de lazer, a família, mas também, no meu caso pessoal, tenho a sorte de ter no meu trabalho também um prazer grande e desenvolver uma atividade muito específica e útil para a sociedade. Família. A família é a chave, tenho também do meu lado muita felicidade. Tenho 2 filhos fantásticos, uma família magnífica, a minha mulher, e, portanto, faz parte da realização pessoal. Sonho.
Bem, o sonho, o que é que pode ser o sonho? É poder continuar neste caminho de encontrar soluções e respostas para necessidades que existem, neste caso, no mercado, e que isso sejam também soluções e respostas que sirvam às famílias e, portanto, a satisfação de poder estar a fazer uma atividade que se sinta que é útil. Porto? Porto é uma nação, é a minha terra, portanto, é a minha cidade. É uma cidade liberal, uma cidade de empreendedorismo, é uma cidade lutadora, é uma cidade onde o nevoeiro é muito bonito e, portanto, esses contrastes, onde o vento norte nos convida também no verão, passar umas férias com os amigos a beber uma cerveja numa esplanada, portanto, acaba por ser uma terra de diversidade, uma boa terra para viver. Para uma resposta curta, Portugal? Bem, isso ainda são mais letras, não é? Portugal é o nosso destino, portanto, é a nossa razão, a nossa pátria, a nossa língua, é a nossa missão, portanto, enfim, cada vez mais temos orgulho em ser portugueses. Portugal como um país de futuro, um país de centralidade, já não um país periférico, um país com potencial de vencer. Ricardo Guimarães, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com Ricardo Guimarães, economista e diretor da revista Confidencial Imobiliário, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.